Existem elogios e existem wheyzinho, glutamina, nada disso você precisa. No minuto em que alguém tenta associar o seu crescimento, a sua melhora, colocar a gosto, de acordo se quiser ou não. Geralmente o sabor é bacana porque você vai variando, né? Opa, sem gás, subir a escada. Tô sem gás. Mas já o gás. sobre a perda de gordura enquanto se ganha massa. Lembrando que nós vamos começar a mostrar os treinos, tá? Estamos só para com isso. Para com essas besteiras. Que a paz e a energia do universo esteja com vocês sempre. Existem por aí. Logicamente eu tenho aqui o Tabolic para vocês darem uma olhada como é que está. Está aqui, eu acabei de treinar, tô molhado, desculpa aí. O PY Black! Olá pessoal, cá estamos nós, pois é. Galera, ao longo do tempo aí no nosso retorno, né, nos últimos meses, nós fomos ver uns vídeos do passado, dos últimos 10 anos, que foram vídeos que ajudaram muita gente. E a gente escolheu eles pelos comentários. E este vídeo que você vai ver agora é um vídeo desses que nós achamos que são absolutamente fantásticos e que valem a pena ver de novo. Veja o vídeo, traz muito conhecimento, mesmo naquela época, e às vezes mostra como o conhecimento evoluiu, como as coisas mudaram e como é importante que você fique ligado na ciência, como é importante que você fique ligado no que está rolando em 2024 e para frente. As mudanças que estão ocorrendo agora são muito rápidas, muito grandes. Fique ligado, assista o vídeo, veja os e-books. Knowledge is power, conhecimento é poder. 60 anos de idade, sem reposição hormonal, sem AES, sem SARMs, absolutamente sem nada. E muito bem, pois é. Aprenda! Conhecimento é poder. Yeah! Olá pessoal, cá estamos nós, guerreiros e guerreiras da luz, que a paz e a energia do universo esteja com vocês sempre, pois é. Já treinei, espero que você tenha feito o seu trabalho de casa. Se hoje é off, se não é, vai treinar. Sábado e domingo não é parada obrigatória. Estou tomando meu cafezinho aqui. Caso você não sabia, o cafezinho pós-treino ajuda na reposição do glicogênio no seu músculo, pois é. Fantástico, ajuda e não é pouco, pois é. Bom, galera, o negócio é o seguinte: como que você pega o seu peitoral e faz ele explodir? Como é que você sai daquele ponto em que, será que ele parou de crescer, não está indo, não está desenvolvendo? Vamos começar com a seguinte coisa. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: quando você trabalha um movimento, um músculo, você tem que gerar uma posição, uma situação de estímulo das suas fibras, ok? Para você estimular as fibras corretas de qualquer tipo de músculo, você precisa ter ênfase naquele músculo. Saiu um estudo, ok? Eu vou montar aqui toda a listagem dos estudos, tá? De quem é e quem não é, mas já vou falar agora. Saiu um estudo mostrando que para você ativar todas as fibras do seu peitoral, você precisa tomar muito cuidado para que a carga sendo usada não seja uma carga tão grande acima do desenvolvimento de força que o seu peitoral já tem, para que outros músculos não tomem a maioria da energia do movimento, ok? Por exemplo, você fala assim: qual é o exercício básico para você fazer para o peito? Bench press, supino. Eu prefiro o supino declinado. Lembrando que eu não sou profissional na área, procuro profissional na área, beleza? Bom, vamos lá. Supino declinado para mim trabalha melhor em todos os âmbitos. Não é só aquela parte de baixo, não. Trabalha em tudo, para mim, pessoal, ok? Bom, vamos lá. O que acontece? O estudo indica que se a carga
for muito grande, a tensão e desenvolvimento de fibra diretamente linkado no seu peitoral diminui e os outros músculos envolvidos no movimento do supino, eles vêm e ajudam, são recrutados no processo do levantamento e do movimento do supino. Então alguns cientistas falaram assim, bom, o que nós vamos fazer? A gente vai dar uma olhada se existe uma situação aonde nós conseguimos comparar, por exemplo, não é, o desenvolvimento, ou seja, o supino, mas não seria supino, seria o supino com dumbbells, né? Que seria na realidade dumbbell chest presses, que você faria o movimento supino, mas com os halteres, ok? Versus você fazer com a barra. O que eles descobriram primeiro foi que os dumbbells recrutavam mais fibras do que a barbell, a barra. Okay. Então a primeira dica já fica aqui. Por que será isso? Porque obviamente você tem um movimento mais livre para você mexer o seu peitoral. Não só isso, você consegue pôr um estresse maior quando você desce e ao mesmo tempo juntar lá em cima quando você sobe, coisa que você não consegue fazer com a barra. Okay. Isso quer dizer que o supino não presta? De forma alguma, muito pelo contrário. Mas o que você tem que entender? Esse músculo aqui, o seu peitoral, ele é assistido por toda essa estrutura ao redor aqui. Trapézio, ombro, tríceps, ok? Toda essa estrutura aqui, as suas costas, tudo isso assiste o movimento do supino, que é o movimento básico do seu peito. Portanto, se você coloca muita carga acima daquilo que o seu peitoral está acostumado, a transferência do peso é automática para os outros músculos. Faz automático. Na minha opinião, para que você entenda como um músculo funciona e que você gere o link entre o seu neurônio e o seu músculo sendo trabalhado, lembrando que quando as pessoas têm AVE ou AVC, ok? E elas têm que reaprender o movimento porque os neurônios, né, daquela parte do corpo morreram. E outros neurônios têm que ser treinados para mais ou menos tentarem tomar a função que ele já tem mais a outra dos neurônios que morreram. A fisioterapia, ela trabalha justamente na recuperação desse movimento através do retreinamento ou do treinamento dos neurônios que fazem outras coisas para ver se eles conseguem pegar um pouco daquele movimento. Por isso que muita gente não consegue, às vezes, se recuperar totalmente do movimento, fica meio estranho até para falar. Pois é. Mas muitas vezes, melhora. O que é que acontece nesse processo? O processo é simples, é através de repetição. Pois é. Agora, eles fizeram, e aí eu já vou começar a citar aqui com você, né? Que eu tenho aqui a galera toda. Vamos lá. Nós temos Juha Aneinham, hipertrofia muscular, Haniken, relacionamentos entre treino, volume e performance muscular, desenvolvimento e recomendações do sensores de SEMG de Hermes. Korak fez um estudo sobre a pausa e a continuação, ou seja, o descanso intra-set, ok? Madsen fez os fatores influenciando a performance e evitando a lesão. Schoenfeld trabalhou nos mecanismos do músculo de hipertrofia e aplicação à resistência de treino. E os efeitos do supino e as variações para atletas competitivos. Nós vamos falar sobre tudo isso aqui rapidamente. O que acontece? Quando você está numa situação de desenvolver o seu peito, se você está começando a treinar, o que eu faria se eu fosse você? Eu começaria do básico, aprendendo movimentos simples. Sabe qual? Flexão. Pois é. Muitas vezes, mas flexão? Como assim? Não é a mesma coisa. Tente fazer, se eu fosse você, 5 séries de 20 repetições de flexão numa forma perfeita, ok? Descansando 30 segundos entre as séries e você vai entender o que eu quero dizer com isso. Quando você desenvolve esse movimento, ok? E ele é um movimento mais curto pela situação que você está com relação ao chão, você vai entender que você está mantendo a tensão constante. Você também vai entender
que apesar de outros músculos entrarem na jogada, o seu peitoral vai inchar e vai inchar muito, às vezes até mais do que se você estivesse fazendo supino. Antes de você colocar carga em um músculo, na minha opinião, eu aprenderia a como esse músculo funciona com baixa carga e alta repetição, para que você possa sentir as suas fibras trabalhando só naquele músculo. Mais uma vez, voltando ao supino declinado, na minha opinião, pela posição dele, isola mais o peitoral em seu todo, ok? E nesses estudos que eu falei para vocês, mostra o seguinte, que quando você começa a se desenvolver cada vez mais, trabalhando o seu peitoral, mudando a grip do seu supino, ou seja, aonde você pega ele, ou mudando o ângulo, não fazia tanta diferença na quantidade de trabalho colocado no seu peitoral. Ou seja, se você tem uma carga suficiente, mas não pesada demais, para que você possa fazer o seu peitoral, fazer o seu movimento, sentindo que lá em cima ele está, né? Pá, chegou lá em cima e volta. Eu não vou até em cima, né? Eu paro quase lá em cima, eu não coloco ou seja, eu não estico o braço até em cima para o meu cotovelo ficar reto, ok? E eu deixo até embaixo, quando ele toca, a barra toca no meu peito, eu volto de novo. É isso que eu faço, procure profissional na área. Se eu trabalho com dumbbells, eu deixo até embaixo e subo até em cima, toco elas lá mais uma vez, eu não estico o braço todo, ok? Eu toco elas aí, mantendo a tensão e volto de novo e subo. Quando você mantém a tensão, olha aqui, ó, quando você mantém a tensão constante do movimento e você continua esse movimento de novo, você está recrutando as mesmas fibras de novo, com a mesma tensão debaixo de um load consistente, ou seja, debaixo de um peso consistente naquela variação de movimento. Se você coloca 40 segundos ou mais, ou 45 segundos ou mais, de estresse nesse movimento, fazendo o movimento, com o peso que você tem, você então começa a trabalhar time under tension, ou seja, tempo debaixo de tensão, com o peso, com o load, naquilo que você está fazendo, acima de um certo tempo, que requer com que o seu músculo tenha uma reação hipertrófica. Pois é. Se não tem mais nada explodindo e está só o peitoral, obviamente eles vão trabalhar também, mas o peitoral está... O que você vai sentir? Você vai lembrar que o Arnold, quando ele fazia o supino dele inclinado ou declinado, ele saía, e tem vídeo mostrando, e o peitoral dele estava gigante. Por quê? Porque ele sentia a fibra exatamente onde estava indo. Ou seja, é de volta à escolinha, reaprender o movimento, ser mestre daquele movimento e dali para frente você pode trabalhar com carga diferenciada. Lembrando que se você trabalha com repetições, é uma coisa, mas se você trabalha com tempo, time under tension, tempo de baixa tensão, você trabalha com 45 segundos, independente das repetições que você está colocando. Beleza? Então, time under tension, se for trabalhar com tempo, você não conta as repetições, obviamente você pode fazer outra coisa. Fica aí a dica do peitoral explodindo, experimente, veja como é, sempre debaixo da supervisão de um profissional na área. É o que eu faria se eu fosse você, mas eu não sou você. Do meu coração sempre, olho na meta, lá em cima, lá longe. Se livre daqueles que te fazem mal, vai buscar o que é teu. Where the Eagles fly, voe com as águias e pratique o poetismo, porque de merda o mundo já tá cheio. Fiquem com Deus. Peace. Hearts full of light. Victory awaits us through fire and rain. Stand with me now. Fear we will take. With roaring waves. Mas somos nós. Eu vim aqui lembrar vocês o seguinte, que às vezes você quer olhar dentro do coração e buscar um coração de leão. E o cara que é man, tem que ficar irritado com você mesmo. Buscar aquilo que é seu lá dentro de você, só com você. Vá atrás de suas metas. Never give up, ever, nunca. Spirits soar, voices united. We ask for more. Victory awaits us through fire and rain. Stand with me now. Fear we will.
surge high, 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 swords gleaming bright. Oh, under the sky, in the darkest hour.